começa nessa ruptura, né? Aí ela propõe o desenvolvimento de uma crítica ao método científico atual, sobretudo ligado às humanas, né? Quer dizer, que teria esse método científico seguido os modelos que foram construídos ao longo do século XVII e XVIII, os modelos da cientificidade, das ciências da natureza, né? Portanto, eram modelos lógicos, matemáticos, cuja a situação inicial começa com Descartes, né? Um discurso sobre o método. Então, há uma crítica em relação a isso, no tocante às humanas, e, sobretudo, atualmente, a necessidade da gente aprender a construir um pensamento em parceria com as comunidades, por exemplo, que a gente pesquisa, né? Então, como que eu junto essas questões, né? A expressividade de um pensamento chamado popular, por exemplo, da cultura oral, ela não está escrita, ela não é lógica, ela não se preocupa com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Quer dizer, ela vem sendo construída oralmente há gerações, e ela não participa no desenvolvimento, por exemplo, institucional do conhecimento, né? Na universidade, na escola e assim por diante. Então, a gente propõe trazer essa forma de pensar, né, para dentro da universidade, e que é uma das maneiras de expressividade estética, né? E o grande interlocutor disso tudo é a comunicação digital. Então, como que a gente consegue criar ambientes digitais que, no meu caso, eu chamo de hipermídia, conceito de hipermídia, mas pode ser chamado de uma série de outros conceitos, mas como criar ambientes nos quais esses saberes, a expressividade estética, o saber oral e o saber acadêmico, por exemplo, atuem de uma forma equivalente e representem um conhecimento compartilhado, tanto em expressividade quanto em conteúdo, né? Deixa eu perguntar para você, e de certa maneira te convidar a pensar na hipótese de que esse seu pensar não deixa de ser uma contestação aos monopólios de saberes que têm se estratificado de tal maneira que acabaram implicando num atraso, estagnação ou quase paralisia do próprio desenvolvimento social. Quer dizer, no momento em que, você falou em hipermídia, né? No momento em que, de alguma sorte, grupos, e a gente sabe que são grupos empresariais, grupos de poder financeiro, econômico, político, militar e assim por diante, têm, quase que, repetindo, o monopólio, o oligopólio até, não é? E que é transnacional, inclusive. No momento em que você levanta essas referências e cogitações, de alguma forma você não se joga no sentido de uma guerrilha, de um bunker, de um pensamento que se reporta às tendências, você não por acaso falou em Walter Benjamin, que se assemelham e se familiarizam com o pensar anarquista e anárquico, que, na minha opinião, é a única possibilidade do indivíduo manter a sua integridade que eu digo aí, física, mental, de saúde física, de resiliência, e eu me atreveria a falar em saúde espiritual, diante dessa tentativa de maquinização da condição humana, de enquadramento da condição humana, de militarização da condição humana. Você vê essa possibilidade nesse processo, e nesse processo eu te pergunto, onde é que entraria, se é que entraria, né? A ideia é de que, de alguma sorte, a imagem projetada passa a ser uma expansão do homem,
uma expansão da mulher, que é basicamente esse sistema de imagética sobre o qual a gente tem que pensar. Eu acho que tem uma questão aí que nesse conjunto que você cria, que a mim me chamou muita atenção, continua chamando, que é uma relação entre instituição, saber e poder. Né? Quer dizer, como que a instituição é construída e como que ela representa ou não, né? A vontade, enfim, a vontade social. Geral, social, né? Como que o saber é construído e em que rituais ele é construído para ser reconhecido pelas instituições, né? Portanto, o processo de produção desse saber é importantíssimo, né? E, de certa forma, como que isso também é distribuído, como que isso é divulgado, né? Então, não só eu acho que as questões de gênero, né, aí, que são muito importantes, mas eu acho que o ponto central é uma coisa que você falou, Jacó, que é que o ponto central que eu estou trabalhando é a questão cultural, né? Porque nós temos, por exemplo, no Brasil, um número enorme de conhecimento profundo sobre a natureza, sobre, né, sobre a humanidade, o conceito de humanidade. Eu posso citar aqui as populações indígenas, por exemplo, né, que são pensamentos antropológicos, filosóficos, né, entre aspas, científicos, quer dizer, tão ou mais importantes quanto o que a gente desenvolve nas universidades, e que estão totalmente alheios, né, do processo esse de criação das instituições e de criação do saber, né? Então, elas não têm poder nenhum, consequentemente, né, na sociedade. É engraçado, quando você estava falando e desenvolvendo o seu raciocínio, eu me lembrei de um episódio, Sérgio, que me impressionou profundamente, que eu relatei em um dos meus livros. Eu estava no interior do Paraguai. Eu nem me lembro que cidade, mas é uma cidade muito pequena no interior do Paraguai. E eu vi duas moças conversando numa língua que me soava extremamente cultural, mas é uma língua muito bonita. E eu virei para as moças e disse: vocês estão falando em que língua? Imediatamente elas passaram para o espanhol e disseram: não, nós não estamos conversando. Eu falei: não, vocês estavam conversando. Qual o problema? Aí ficou assim, portanto, aí um amigo meu virou para mim e disse: Jacó, não insista, elas estão falando de uma língua indígena que está proibida de ser falada pelo ditador Stroessner. Eu tinha ido para o Paraguai para fazer uma conferência na Universidade Católica em Assunção sobre um poeta que foi o Elvio Romero. E aí ele disse para mim: não insista, porque elas seriam punidas por estar falando essa língua. Quer dizer, é a língua nativa, é uma das línguas, né, de origem dessa Indo-América, como eu chamo, e que foi castrada, uma das línguas. Quer dizer, é um crime que, de certa maneira, é tão violento quanto o genocídio, é um genocídio espiritual. Né? Não, sem dúvida. E que, como você estava dizendo antes, e que acaba se ocultando, atrás disso, um saber extraordinário que nós não temos acesso. Né? Qual o saber que existe? Né? A gente tem uma espécie de... Alguns autores construíram a base de uma espécie de autoestima do brasileiro a partir da campanha de brasilização do Vargas, da década de 30, de ter construído um território que fale de fato, né? Não começou ali naquele momento, mas ali foi um momento que teve uma preocupação nacional em unificar linguisticamente de fato o Brasil. E depois esses autores acabam colocando a mídia, a televisão sobretudo, como um elemento que reforça essa unidade. Catalisador. Bom, se isso tem alguma coisa interessante, do seu ponto de vista de cidadania, de uma noção de nação e assim por diante,
tem um lado que não é nada interessante, que é o afastamento de uma noção do outro, né? O afastamento do outro. Então, por exemplo, os 180 idiomas indígenas falados hoje no Brasil, eles não significam nada para a grande maioria da mídia e das instituições, nada. Significa uma curiosidade, algo assim, nossa, olha, nós temos um ser estranho entre nós que precisamos cuidar dele como se cuida de uma criança. E o que eu acho interessante, e eu fiz essa abordagem no outro livro, Cidade dos Símbolos, é que esse estranho ao qual você se refere, e eu acho esse um ponto essencial em termos de cultura e de autoconsciência brasileira, é que esse estranho, ele nos perturba, porque ele está presente no nosso atavismo. Quer dizer, nós somos muito mais índios do que a gente admite. E esse esforço da gente recalcar esse índio, esse negro dentro da gente, esse esforço acaba implicando numa patologia, numa monstruosidade, no sentido teratológico mesmo. Já analisado por Freud. Exatamente, quer dizer, estranho, isto, e este recalcado volta com mais força. Um dia desse eu estava vendo um conceito popular, né, que é muito usado assim, no jargão popular, de mamando a caducando. E é muito interessante, porque eu acredito que a civilização brasileira, de certa maneira, ela corre o risco de sair do mamando para o caducando sem ter percorrido os estágios necessários da maturidade, que é, de certa